Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Vou apresentar dois amigos meus aqui agora, Ricardo e Rafael, mas antes de passar a palavra para eles, vou fazer uma breve apresentação. Ricardo Romano, gestor comercial da unidade Faria Lima da Ademicon e uma referência quando o assunto é vendas de alta performance. Com mais de 20 anos de experiência em vendas B2B e B2C, Ricardo é graduado em administração com ênfase em comércio exterior e gestão de vendas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É conhecido por sua energia contagiante e seu mantra pessoal, mais uma ligação. Um verdadeiro prospector fanático. Ele lidera equipes comerciais com foco em cultura e performance, recrutamento estratégico e metas ambiciosas. Um líder nato que respira vendas e tem estantes cheias de troféus para provar isso. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Mark. É um prazer ter você aqui hoje. Prazer é todo meu. Obrigado pelas palavras. Junto com o Ricardo, temos aqui o Rafael Romanac. Correto, Nac? Correto. Então, Rafael Romanac, um empreendedor com sólida atuação no mercado de crédito e investimentos, formado em engenharia pela UFMG, Rafael encontrou na área financeira uma vocação para transformar a vida das pessoas. Atualmente na Ademicon, ele contribui para alavancar patrimônios, viabilizar projetos e fazer negócios crescerem, sempre com um olhar estratégico, humano e voltado para resultados. Mineiro, entre BH e São Paulo, Rafael também é pai da Catarina e compartilha em suas redes sociais muito mais que consórcios. Fala de propósito, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Um profissional que une técnica, visão de longo prazo e paixão pelo que faz. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Mark, pelo convite. É um prazer ter vocês aqui hoje. Além de amigo, eu sou cliente também da Ademicon. Sim. Que é uma empresa incrível que vocês estão juntos. É uma das maiores empresas de consórcio do Brasil. E antes da gente iniciar esse papo aí, de falar um pouco do que é consórcio, né? Esse mecanismo tão interessante de alavancagem, podem falar um pouquinho como que vocês começaram nesse ramo agora de financeiro dos consórcios? Claro. Mark, primeiro agradeço pelo convite de estar aqui no seu podcast. Bem interessante compartilhar todo esse mundo aqui com o pessoal que está nos assistindo agora. E eu entrei no consórcio Ademicon através de um convite. Isso há 3 anos atrás, a gente está agora em agosto de 25. E eu sempre fui um apaixonado por vendas. Trabalho com isso desde pequeno, né? Quando eu nem sabia que era um trabalho. E eu tive uma oportunidade de entrar na Ademicon porque eu vi um potencial gigantesco no que a gente faz, que é oferecer crédito sem o cliente pagar um juros abusivo. Então, a gente tem hoje uma plataforma extremamente interessante do ponto de vista de flexibilidade e principalmente de custo, que é bem abaixo do que o mercado pratica. Então, para mim, veio como uma luva esse convite de estar aqui na Ademicon Unidade Faria Lima, porque a gente faz um trabalho muito focado em propósito, tanto das famílias brasileiras, com uma pegada de democratização do crédito, e também das empresas, porque a nossa solução é tanto B2C, para pessoas físicas, e também B2B, para pessoas jurídicas, tá? Então, isso faz com que a gente se motive, né, Rafa? Com certeza. Com o processo comercial em si. E hoje a gente é um dos principais players na questão de unidade de negócios, a Faria Lima, dentro de um grupo econômico que a gente tem, que é o Grupo Viscaia. Ela é um dos top 5 aí de unidades que mais entregam resultado e performance no ecossistema Ademicon como um todo. Muito legal. Sensacional. É isso. E, Rafael, como que você caiu nesse mundo aí de consórcios? Eu já tenho de mercado financeiro 8 anos, né? Na verdade, eu tenho uma formação em engenharia, né? Como você colocou aí.
Fiquei 10 anos nesse mercado de engenharia e depois resolvi fazer, né, uma transição de carreira e comecei lá no seguro de vida, na Previdência, né? Fui inclusive até onde eu conheci o Ricardo, né? Fui trabalhando numa grande seguradora multinacional e de lá para cá, né, tive a oportunidade também de começar a desenvolver esse trabalho dentro dos consórcios com o convite do Ricardo, né, para estar com ele lá no escritório da Faria Lima, né, na unidade da Faria Lima. Muito legal. E com essa base de engenharia, né, na verdade eu sempre fui muito analítico ali, racional, né, tanto na parte ali do seguro, da previdência, mas no consórcio também, porque eu identifiquei uma grande dor dos meus clientes lá atrás, né, principalmente ali empresas, que a gente trabalhava muito a questão da sucessão empresarial. O empresário falava assim para mim: Rafael, eu achei sensacional isso aqui que você está me mostrando, mas eu preciso da liquidez imediata. Eu preciso de dinheiro para o meu negócio. Eu não quero morrer para o meu negócio poder alavancar, não. Até porque eu não vou estar mais aqui. Exatamente. Então, né, como que eu vou administrar isso daí? Né? E aí, com a oportunidade da Demicon, eu enxerguei uma forma de poder levar o crédito para o empresário que já tinha essa necessidade, né, ali bem latente. Conseguimos, então, iniciar algumas operações estruturadas. E foi aí que eu comecei a tomar gosto, né, pelo produto, que, na verdade, eu também não era um consumidor e acabei me tornando também consumidor e a coisa foi acontecendo. Então, foi bem interessante, né? Tem um pouco aí de racional aí, também com emocional, mas foi assim que as coisas começaram a acontecer. Não, muito legal. Agora, o consórcio, para alguns, já é conhecido e para outros ainda não. Eu acredito que é uma alternativa a financiamento, empréstimo, com uma taxa de juros, teoricamente, muito melhor. Mas se vocês fossem sintetizar, falar de uma forma resumida e de fácil entendimento, o que é consórcio? Como que vocês explicam isso? Consórcio é um mutualismo, é uma união de pessoas físicas e jurídicas, e ele existe por meio de uma regulamentação. Tem uma lei federal, que é a Lei 11.795/2008. O Banco Central fiscaliza e controla essa lei. E dentro desses artigos, o consórcio ele também nem pode cobrar juros. Ele faz a taxa de administração, que todo mundo conhece. E aqui na Demicon é assim que a empresa é remunerada. O recurso que é todo mês arrecadado dentro dos grupos de consórcio, ele é reunido e distribuído. A empresa ela faz a gestão dessa distribuição. Existe uma regra para isso, que acontece uma vez por mês, chamado de assembleia. Dentro desse processo, a gente vai ter cotas, clientes, cotistas contemplados, que vão poder utilizar esse crédito, utilizar esse recurso. A gente vai ter 2 etapas para fazer esse processo de contemplação, Marques. A primeira, que todo mundo sabe que é o sorteio, é uma parte mais lúdica, a gente não consegue controlar. O sorteio aqui da Demicon é feito por meio da extração da Loteria Federal, que quem faz é a Caixa Econômica. Inclusive é transmitido ao vivo pelo YouTube. E após isso, existe também o sistema de lance. E a gente aqui na Demicon consegue alinhar as expectativas do cliente por meio de estratégias relacionadas a isso. O lance nada mais é do que uma antecipação daquilo que o cliente já iria pagar ao longo do período acordado dentro do contrato. O consórcio, ele tem muitas dúvidas, né? Existem mitos, né, no mercado, mas a gente está aqui para poder trazer a informação correta, liderar esse movimento de informações que, inclusive, o seu podcast vem fazendo de uma forma bem bacana, bem interessante. Não, muito legal. Agora, é legal que o consórcio ele é tão amplo que pode ser utilizado para comprar uma moto, comprar um carro, comprar um apartamento. Eu ouvi falar que até para fazer cirurgia ou viagem também, né? Sim. Então, existem várias formas, não é isso? Exato. Complementando aqui, Mark, o que o Ricardo disse, eu falo muito que o consórcio ele é uma compra planejada. Esse, para mim, assim, é o melhor resumo que existe. É um excelente resumo. Dessa palavra, né? Que às vezes até confunde um pouco ali, né? O brasileiro, eu vou fazer um consórcio para poder adquirir um bem, eu não sei muito bem como que isso funciona. Mas
a bem da verdade é que o consórcio ele é simplesmente o quê? Mais uma ferramenta, ele é mais uma modalidade para a aquisição do crédito. O consórcio em si, ele é o meio e o fim é o recurso que você levanta para comprar um carro, comprar um imóvel, né? Comprar um bem móvel ou comprar um bem automóvel, né? Um bem imóvel, perdão, ou um automóvel ou um e até mesmo também. Serviços, que foi o que você falou, né? Aí a gente vai entrar com a parte de cirurgias, de viagens, educação, tudo que tem ali uma nota fiscal atrelada àquela prestação de serviço pode ser pago com o crédito do consórcio. Então, existe a modalidade de consórcio de serviços. Olha, que bacana. E até uma novidade também recente, né, Ricardo, da Ademicon, é o consórcio de bens não móveis, que também é uma quarta modalidade aí que foi criada para levantamento de recursos também para outros fins mais específicos. Aí eu poderia citar aqui, por exemplo, aquisição de placas solares, tá? Compra, por exemplo, de animais para o pasto. Então, é uma modalidade muito utilizada pelo empresário do agronegócio. Que bacana. Basicamente, o consórcio ele é isso. Ele é uma ferramenta para você levantar recursos de uma forma planejada. Então, é aí que está o grande segredo do consórcio. E no Brasil, que é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, Exatamente. É uma alternativa excelente ao financiamento, por exemplo, né? Com certeza. Que aí o custo do dinheiro, né? O custo do capital fica muito mais em conta no consórcio. Só que nem sempre o consórcio você consegue ter, às vezes, a agilidade de um financiamento. Por isso que eu achei excelente sua definição da compra planejada. Isso. Né? Que exige esse... Meu pai sempre ensinou e falava que o consórcio também era uma poupança, de certa forma. Né? É uma forma de você juntar dinheiro e você pode ser surpreendido com a contemplação. Então, acaba sendo uma alavanca financeira em momentos da vida que você precisa, às vezes, de comprar um imóvel. A gente usa até como, às vezes, empréstimo mesmo, né? Sim. Se você coloca um bem em garantia. É uma alternativa excelente. A gente estava conversando um pouco antes aqui no off, Rafael. Gostei muito da sua explicação, porque cada um dos consórcios, né, seja o de automóvel ou de imóvel, eles têm os índices de correção, né, que acontecem anualmente, além da taxa de administração, que é super baixa. E um prazo médio da Ademicon, acho que é 20 anos, não é isso? Em média. Para imóvel, a gente está até praticando um prazo um pouquinho menor, 18 anos, aproximadamente 220 meses, dá até para entrar em grupos já em andamento, é bem flexível. E aí, com isso, tem as diferenças, né, da pessoa ser contemplada no início, no meio e no final. Fala um pouco para a gente, tanto das correções, quanto dessas questões de momentos de contemplação. O primeiro ponto importante na correção quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é importante entender por que existe a atualização do consórcio. Porque a gente tem grupos, né, que estão planejados ali para correrem no prazo aí. No automóvel, cerca ali de 7, 8 anos, no imóvel até 18. Então, esse grupo ele tem uma duração, ele tem um período que ele vai funcionar para que os cotistas ali dentro acessem o recurso. Então, se cada cotista vai acessar o recurso num momento diferente, né, quem acessa hoje pega, por exemplo, lá um valor de 100 mil reais para o automóvel. Mas quem vai pegar daqui 3 anos tem que pegar um valor condizente com a correção da inflação. Então, ele não pode pegar só 100 mil daqui 3 anos. Ele tem que pegar ali 100, 110, 120, talvez. Ele tem que acompanhar essa correção para ele ter o mesmo poder de compra daqui a algum tempo. Perfeito. Então, é daí que vem a correção. A correção, às vezes, os clientes, eles acham, né, Ricardo? A gente quebra muito essa objeção. Eles acham que é um recurso que vai para a administradora. E não. Na verdade, esse recurso ele vai para o fundo comum para manter o poder de compra daquele recurso, daquela carta que está sendo contratada e que vai ser contemplada, né, retirada ali posteriormente. É uma proteção contra a inflação, né, Rafa? É uma proteção contra a inflação. A gente fala muito isso, né? Então, na verdade, o cliente ele se beneficia com esse aumento, né, pequenininho que acontece ali da parcela, né, uma vez somente ao ano, né, Ricardo? Em janeiro que acontece
as atualizações da Demicon e é sempre em cima do saldo devedor. O que isso significa? Que ao longo do tempo você também vai pagando as suas parcelas, vai fazendo a poupança forçada que você falou. Isso. E vamos supor que você vai ser o último a ser contemplado. Então o que vai acontecer na prática? Sua parcela vai aumentar um pouquinho, vai ser corrigida, mas o seu crédito também é corrigido. Só que o saldo devedor ao longo do tempo, ele vai diminuindo. Ou seja, esse aumento que a gente vê na parcela, na prática ele é um aumento que ele é regressivo. Ele vai descer assim exponencialmente, porque o saldo devedor está sendo quitado ao longo do tempo, na medida em que você vai pagando as parcelas. Qual que é a consequência disso? Quem contempla, por último, né, Ricardo? Isso. Recebe um valor corrigido e atualizado. Vamos pegar no caso do carro, o INPC, por exemplo. Se fosse o imóvel, o INCC. Ele vai pegar um recurso que é muito maior do que o recurso que ele pagou. Olha que interessante. Então, caso os imóveis tenham aumentado de preço, ele preservou o poder de compra. Perfeito. Ele preservou o poder de compra e vai pagar de saldo devedor um valor menor do que o valor que ele está levantando. E detalhe, se for o último, eu até brinco, que ele ganhou na loteria. Sabe por quê? Porque ele não precisa colocar um imóvel, por exemplo, na garantia, ou um carro na garantia para ele sacar o recurso. Já é livre, né? Ele simplesmente saca o recurso. E se a pessoa for contemplada no início, por No início. exemplo, e ela pega o bem, no final existe um saldo residual também, não tem um saldo residual, alguma coisa assim que às vezes volta para ele? Isso seria o fundo de reserva, né? Para imóveis, aqui na Demicon, a gente não tem esse fundo de reserva. A gente Mas é não... mais para moto ou carro, talvez? Para carro, para automóveis, né? Aí sim a gente pratica o fundo de reserva, tá? Que aí pode ser que volte no final do grupo. Qual que é a ideia aqui? É a gente poder também, quando a gente fala de parcela, né? Tanto de imóvel quanto automóvel, é fazer algo mais enxuto, sabe, Mark? Porque às vezes uma pessoa que está nos ouvindo aqui fala assim, poxa, mas será que é muito custoso, é muito caro fazer um consórcio de imóvel ou de automóvel? Existe um negócio chamado parcela reduzida, que a gente consegue entrar sem necessariamente pagar uma taxa de adesão, como alguns concorrentes praticam. É um grande diferencial da Demicon esse. Exato, é um grande Com certeza. diferencial da Demicon. Pois é, no caso de imóvel, como eu falei, não tem o fundo de reserva. E o seguro prestamista também é opcional. Se o cliente quiser, antes da contemplação, fazer o seguro, ele pode, ou então ele simplesmente pode optar por não fazer. Após a contemplação, aí sim é obrigatório. Perfeito. Tá? Então a gente preza muito por isso, porque quanto mais enxuto for o valor do investimento mensal, mais ele consegue fazer um estoque de crédito para que ele faça essa compra planejada. E aqui a gente encara essas cartas de crédito como um ativo, que de fato são, que vão fazer com que o cliente ele saia de um juros abusivo. Né? Hoje, se a gente for cotar um financiamento de custo efetivo total, a gente estava até vendo um pouco antes de começar aqui o podcast, em torno de 12% a 13% em um financiamento imobiliário, além do prazo. Se a gente Isso tá falando... quando a taxa é boa, né? Porque Isso quando a taxa é boa. Quando o cliente tem score para isso. Perfeito. E o prazo é maior do que o prazo do consórcio. Se o cliente optar para fazer um financiamento de 30 ou até mesmo 40 anos, a gente tem aqui no consórcio um prazo pela metade, ou um pouco menos, 18 anos, como a gente falou. Então são alguns benefícios, algumas estratégias que nós aqui na Demicon Faria Lima consegue ajudar dentro de um processo consultivo, Mark. Dentro de um fluxo para que a gente entenda a necessidade do potencial cliente, faça uma entrada em grupos estratégicos para aquele determinado fim. Perfeito. Né? O grupo pode estar em andamento, por exemplo, e também ajudar em todo o processo pós-contemplação. Que seria a questão da documentação, etc. No banco, a parcela para 1.800.000, 2 milhões, pode passar de quanto? De 30, 35 mil? Não sei, uma média. Um pouco menos, um pouco mais. Só que aí, o que o cliente tem que fazer? Tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela, que é a questão da renda familiar. Como no consórcio a parcela é menor, geralmente é metade, então você tem que comprovar para o mesmo crédito uma renda familiar menor do que o financiamento
bancária. Então, isso tudo, além de não cobrar juros, faz com que a gente entre nessa democratização do crédito, porque mais famílias podem ter acesso a um recurso para poder realizar o seu sonho. Sair de um aluguel, comprar o carro, ter acesso, às vezes, até um item de lazer, uma aeronave, ou uma embarcação, etc., uma motonáutica. Então, tudo isso é viável dentro desse processo consultivo que o consultor Ademicon está disponível para fazer essa análise e todo o alinhamento de expectativa, que é o principal. Eu acho que essa prestação de serviço de vocês, a gente tinha até brincado, né, que vocês são uma grande referência, né? Eu não vou falar quem que eu comparei vocês com os bancos, não, mas vocês são a empresa que, além de vender o consórcio, prestam aquele acompanhamento e a consultoria que você falou também, né, Exato. Rafael? Para poder ajudar o cliente. Não é simplesmente um gerente de banco que vende e depois nunca mais você tem contato porque já trocou o gerente, já aconteceu aquilo tudo. Vocês ajudam nesse processo todo, né? E isso é importante, sabe por quê, Mark? Porque o consórcio, ele às vezes funciona ali como uma caixinha preta para esse cliente, né? Que não foi assessorado no banco, então ele fica sem saber exatamente como que ele vai ter acesso a esse crédito para realizar o objetivo que ele quer. Porque o consórcio é o meio, lembra? E o fim é o quê? É o recurso para poder comprar um bem e realizar um sonho, né? Você falou sobre isso aqui, Ricardo. As pessoas utilizam o consórcio para comprarem o seu primeiro imóvel. Aquilo é um sonho, geralmente, para o brasileiro, né? Adquirir a casa própria, né? Adquirir o primeiro carro, a primeira moto. Então, pensa, às vezes você está ali no banco, faz o consórcio porque o gerente precisava fazer. É muito comum isso, né? Bater meta, bater uma meta, e aí ele empurra o produto para você. Mas ele fala assim, faz o consórcio, que aí você começa a ter um relacionamento legal com o banco e usa ali muito como uma moeda de troca, para que futuramente esse cliente ele possa ter acesso a um crédito um pouco mais barato, que na prática é onde o banco vai ganhar dinheiro mesmo, que é numa operação onde vai ter o quê? Juros, que é um financiamento. Então, o banco eu não vejo ele assim como uma instituição financeira que usa o consórcio da melhor forma. E nós, na Ademicon, conseguimos fazer isso, porque nós somos monoproduto, a gente só tem o consórcio, a gente tem que entregar o melhor dele para ter a satisfação do cliente, né? Isso é muito importante para a gente e para o cliente. E o legal é que existem várias formas de contemplação, né? Tem aquele fidelidade, que é para quem já está há mais de 3 anos, não é isso? Exato. Aí tem o lance embutido. Explica para a gente um pouco, né, sobre esse leque de opções de lance, de formas de você contemplar que existem, né? Assim, que isso é um diferencial também da Ademicon frente às outras, né? Perfeito. Vamos começar com 3 tipos de lance, 3 tamanhos de lance. Vamos falar de um lance tamanho P, tamanho M e tamanho G, inicialmente. O tamanho P seria um lance de 25%, onde o cliente, entre aspas, não paga esse lance. Ele pode embutir 100% do valor do crédito. Então, se o cliente ele tem uma carta de 1 milhão, ele pode fazer um lance de 250 mil e descontar desse 1 milhão e receber 750 de diferença. Esse seria o lance P. O lance M seria o dobro disso, Mark. Seria um lance de 500 mil. Onde eu continuo com esse racional de descontar 25% do valor da carta e os outros 25%, o cliente ele arca com recurso próprio, mas só se esse lance for aceito, se esse lance for aprovado. Então ele faz o lance, não precisa pagar ainda. Passou pela Assembleia, teve o ok, vem a formalização por e-mail da Ademicon, vem o boleto e recebe os mesmos 750 mil reais em crédito. E o lance G é acima de 50%, é acima disso. Ele não é travado como os 2 últimos lances. Existem grupos que o cliente ele precisa colocar todo o recurso próprio no lance G, ou ele pode também usar o mesmo racional, de embutir metade do recurso e a outra metade ele pode utilizar recursos próprios. E ainda tem como quem é CLT usar o FGTS? Tem, boa. O FGTS é uma característica bem interessante para quem é CLT.
O governo, através da Caixa, faz a curadoria e o cliente estando dentro dessas regras, ele pode utilizar o FGTS como lance sim, Marcos. Sem burocracia? Sem burocracia. Porque o consultor Ademicon, aqui na Faria Lima, ele está apto a ajudar o cliente na utilização do lance com FGTS. Que bacana. É bem interessante. O cliente não vai precisar ficar refém de um 0800, não vai precisar ligar lá na central. Ele tem acesso ao consultor dele, que é o ponto focal dele aqui com a empresa. Uhum. E ele vai primeiro verificar se ele está dentro dessas regras da Caixa. Uhum. Está dentro das regras, dá para a gente estruturar uma estratégia e utilizar o FGTS como lance. E aí parte desse recurso será pago para a utilização deste imóvel. Isso é excelente, né? Porque as pessoas têm essa dor, né, de sacar o FGTS. Quem é seletista, né? Não é meu caso, mas Perfeito. fica com aquele dinheiro preso, né? Exatamente. E que às vezes nem rende nada, às vezes perde pela inflação, né? Em alguns casos. E não tem limite dentro do que pode usar? Como funciona? Existem algumas regras, existem alguns limites, né? Aí a gente vai entender caso a caso ali, por isso que é importante entrar em contato com o seu consultor Ademicon Faria Lima, porque a gente faz todo um estudo prévio para esse potencial cliente. Dá para fazer, muitas pessoas utilizam, que tem essa característica. E aí, para a gente concluir essa questão do lance que você falou, o lance fidelidade, que é muito interessante. O lance fidelidade seria um lance M, que ele tem ele não é tão concorrido quanto os outros lances, porque você precisa passar por alguns meses de assembleia. A gente tem grupo com 8 meses, grupo com 18 meses, o grupo com 24 meses e grupo com 36 meses. Após esse período, e aí tem o aditivo de cada grupo, você vai poder habilitar uma nova feature, uma nova função, né? Uma nova modalidade dentro desses lances para que você possa, vamos supor concorrer, baixar a média ali e ter acesso ao seu recurso de forma planejada. Por isso que é importante fazer o consórcio sem, às vezes, muita pressa. Com certeza. E a compra planejada, né? A compra planejada que o Rafa falou. É justamente isso. Mas não quer dizer que aquele cliente também, né, Ricardo, que contempla logo no início, né, ele vai sair prejudicado. Pelo contrário, né, a maioria das pessoas querem contemplar rápido, né? Mas aí tem um detalhe também. Contemplou rápido, né? Talvez essa pessoa vai arcar ali com aquele custo, né, do aumento da parcela ali por um período maior, mas em compensação, ela fez o quê? A alavancagem máxima. Perfeito. Alavancagem máxima. Máxima. Imagina você pagar uma parcela de R$3.000 hoje e já ter R$1 milhão amanhã. Esse é o poder do consórcio. Eu gosto desse nome, você falou, alavancagem, né? E é justamente isso que o consórcio faz. Então, ele vai ser bom para quem contempla no início, principalmente se essa pessoa pegar esse recurso e aplicar esse recurso em algum empreendimento imobiliário que vai ter um retorno que é muito maior do que o valor da parcela que você vai pagar. Aí a conta fecha, né? Para colocar um imóvel para aluguel, né? E pagar, por exemplo. Com o pé nas costas. Então, ainda vai sobrar mais recurso e o investidor ele vai fazer o quê, geralmente? Ele vai replicar a operação para ele entrar numa sequência ali, por exemplo, de aposentadoria imobiliária, de alavancagem patrimonial, né? Tá adquirindo imóveis ao longo da vida dele. Então, como investimento. Então, contemplou no início é bom, contemplou no final é bom, contemplou no meio tem que ser bom também, né? Vai ser um mix aí dos dois benefícios. Então, assim, seja aí, né, nas 3 modalidades de lance que o Ricardo colocou, né? Isso. E ou até mesmo no fidelidade. Ou até mesmo no que fidelidade. vai precisar de um tempinho, né? Para para maturar isso, planejar isso. Sempre vai ser um bom negócio para o cliente. Sempre. E quando o cliente não tem esse tempo, o que a gente faz também, Mark? A gente tem, dentro da Ademicon, por meio da empresa Contemplay, um estoque de cartas já contempladas. Sensacional isso. Que aí o dinheiro já está disponível. E aí a gente tem algumas regras para utilizar esses recursos, porém a gente consegue também atender esse cliente de curto prazo. Por quê? Porque a Contemplay, ela compra a carta do cliente que contemplou e decidiu vender com ágio para poder atender também essa demanda que precisa do recurso de uma forma mais imediata.
Então, todo o ecossistema ele está interligado para que a gente consiga atender às necessidades de qualquer tipo de cliente. Então, essa solução da carta contemplada, se a gente fosse tentar colocar um exemplo, ela funciona como? Assim, a pessoa tem que pagar metade do valor da carta? Como que funciona em média essa carta contemplada? Boa. Carta contemplada, a pessoa vai ter que ter uma entrada Uhum. para fazer isso. Uma média é isso mesmo, em torno de 50%, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da carta que a gente tem disponível naquele momento. O que a gente pode garantir é que a gente tem um ecossistema bem robusto e bem capilarizado. Inclusive temos uma plataforma de leilão de cartas contempladas. Oh, legal. Que hoje tem um prazo para iniciar, um prazo para terminar o leilão e um lance mínimo. E pode ser que nesses leilões tenham oportunidades bem interessantes, até menor com esse valor de entrada, Mark. Legal. Então, quem tem acesso ao leilão e às cartas contempladas é o consultor Ademicon. Não está aberto no site, para o público em geral. Por isso que é importante ter essa consultoria, entrar em contato com o consultor, para que a gente possa trazer as melhores oportunidades dependendo de cada perfil, como eu mencionei. Agora, para a gente entrar num assunto de desmistificando o consórcio, né? Porque vocês têm que explicar para algumas pessoas do zero, para outras já são mais avançados, outros escutaram falando bem, outros escutaram falando mal. Mas falem aí para a gente os maiores mitos, né, que vocês consideram dos consórcios, ou o que vocês acham que não é verdade, né? Que as pessoas às vezes chegam para vocês e falam, não, o consórcio é assim, assado. Fala para a gente um pouco das objeções assim, que vocês têm quebrado, explicando de fato, né, como que é o consórcio. É muito cultural essa questão, né? Porque muito cultural. É algo que tem muitos mitos de fato, né? O consórcio não contempla, o consórcio tem segurança, o consórcio demora, né? Mas aquilo, né, Rafa? A gente tem que entender cada cenário, cada expectativa e fazer o alinhamento. O que a gente pode dizer é um produto extremamente seguro. Como eu disse no início, tem uma lei. Existe inclusive a questão do patrimônio de afetação no consórcio, né? O recurso que é investido no fundo, a empresa não tem acesso, né? Então tudo isso de uma forma regulamentada. Para o consórcio acelerar, para contemplar, existem as estratégias, né? Então, como eu citei, existe o lance, existem as cartas já contempladas, existe também uma questão de você ter flexibilidade no uso, porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, será que eu posso comprar um carro usado, um carro seminovo? Se estiver dentro de uma regra, pode comprar, né? Inclusive até 8 anos de uso a gente consegue aqui na Ademicon. E por aí vai. Será que eu posso comprar um imóvel em leilão? Aqui na Ademicon você consegue comprar um imóvel com desconto utilizando cartas de crédito. É um diferencial também nosso. Então, existem algumas questões, né, que a gente gosta muito de esclarecer dentro de uma reunião. Por isso que é importante a gente marcar um bate-papo, ir na nossa unidade, né, tomar um café conosco, para que a gente faça uma consultoria personalizada. Porque aqui a gente é de fato especialista. O nosso carro-chefe da empresa é o consórcio. E por isso que a gente entende muito bem dessa legislação para poder atender o cliente. Não, excelente. Perfeito. Somos especialistas, é isso aí. Nesse produto que realmente, Mark, tem muita crença limitante, né, do produto. É um produto para quem não tem dinheiro. Né? A gente já entendeu que, né, na verdade, quem tem muito dinheiro já entendeu que o consórcio é muito bom para ele também, mesmo ele tendo muito dinheiro. Por quê? Porque essa pessoa que tem muito dinheiro, às vezes ela não vai querer colocar o capital dela em risco, descapitalizando esses recursos para fazer algum empreendimento. Então, essa pessoa ela está fazendo o que com o consórcio? Né? Esse investidor inteligente, ele está terceirizando, entre aspas, esse risco, mas na verdade não existe o risco, né? O Ricardo já explicou aqui o patrimônio de afetação. Então, esse empresário
inteligente, investidor, ele está tomando esse crédito muito mais barato, né, através do consórcio, né, para ele não sentir essa dor da descapitalização. Porque quando ele descapitaliza, primeiro, ele vai perder esses juros de 1% aí ao mês, né, hoje, no mínimo que ele teria, né, com esse recurso aplicado. Tá? Ao passo que, se ele mantém lá esse recurso aplicado, com a rentabilidade desse recurso, ele vai pagar a parcela do consórcio tranquilamente. Então, o consórcio ele é muito flexível. Ele pode ser usado para diversos fins, diversos objetivos, diversos perfis de clientes. Né? Dá para usar como reforma, né, Rafa? Reforma, construção, compra de imóveis no exterior. Mark, nós também fomos pioneiro nesse tipo de operação. Na verdade, a Ademicon sempre foi muito pioneira, né, Ricardo? Desde quando ela nasceu, foi a primeira administradora aí, independente a fazer o consórcio de imóveis no país. Então, a Ademicon ela vem sempre com esse pioneirismo, né? A plataforma Contemplay, pioneirismo da Ademicon, porque é a única administradora que tem hoje um sistema muito seguro e transparente para essa comercialização de cartas contempladas. Perfeito. Que no mercado paralelo, vamos falar assim, o mercado de segundo balcão de cartas contempladas, existe muita insegurança, né? Existem muitos golpes. Então, o nosso cliente ele foge desse tipo de cenário, trabalhando, né, diretamente com a gente, tendo assessoria dos consultores da Ademicon, para ele conseguir realmente fazer uma operação que faça sentido para ele, com um custo-benefício legal, dentro do prazo que ele precisa, com todos esses benefícios aqui que a gente já citou, né? Então, a gente está muito preparado sempre para desmistificar qualquer tipo de crença aí que existe no mercado, né? Qualquer crença limitante, porque, na verdade, o nosso trabalho é esse, basicamente. Sempre quando a gente senta com um cliente, é ouvir a dor dele, né? Entender por que até agora ele não fez aquele consórcio, né? E propor para ele uma solução adequada para ele. Eu tenho uma história bacana de um conhecido meu que o avô tinha 7 netos. Certo. E as idades escadinha, né, dos netos. Sim. E quando os netos começaram a passar dos 10 anos, tinha alguns que já estavam com 12, 13. Esse avô, não foi o meu avô, mas foi um avô de um amigo meu, ele comprou uma carta de consórcio de carro para cada um dos netos. Olha que legal. E assim, fez muito sentido depois na minha cabeça aquilo, porque eu falei, pô, que interessante, que as idades eram variadas. Então, a quantidade de anos até chegar aos 18 de cada um variava. Então foi uma compra planejada. Isso. Que o velho fez lá. E foi assim, foi um presente para os netos, de uma forma igualitária, e que casou certinho, né? Ou seja, foi uma compra planejada a um custo baixo. Baixo, né? E ficou um negócio que fez o consórcio para mim, fez muito sentido quando eu fiquei sabendo dessa história, que eu falei, porra, esse velho é inteligente, o cara arrumou uma alternativa para conseguir dar um carro para cada neto e ele não precisava do recurso todo de uma vez, mesmo porque as idades, cada um ia fazer 18 num ano específico, né? Então foi uma alternativa que eu achei assim, genial. A forma como ele solucionou esse problema de dar um presentão, né? Porque pô, você vai dar um carro para quem está com 18 anos é um sonho, né? Com certeza, né? Muito bom, genial. Foi uma... Eu tive essa lembrança aqui quando vocês estavam falando. Eu até lembrei aqui de algo também que é interessante, porque não sei se foi uma situação que ocorreu com ele, provavelmente pode ter acontecido, dele ter sido contemplado antes do filho ter feito 18 anos. Então faria sentido ele comprar o carro naquele momento e entregar para o filho? Talvez de repente não. Então, o que acontece quando isso acontece na prática com o consórcio? Se você contempla antes do momento que você planejou, e pode acontecer, né? Às vezes um eventual sorteio, né? Um eventual lance 100% embutido. Então, você levanta o recurso antes do que você tinha de expectativa. O que vai acontecer, né, com esse recurso desse cliente? Ele vai ficar rentabilizando durante todo o período em que o cliente não utilizar esse recurso. Rentabilizando isso. Rentabilizando como? Rentabilizando através do CDI. O CDI.
Então vira um instrumento de renda fixa. Ele vira um ativo financeiro, a carta de crédito, que vai estar rentabilizando ali todo dia. Todo dia. Uma poupança boa mesmo. E aí, falando de flexibilidade, que foi o que você falou, a gente passa a enxergar o produto, nesse momento, até mesmo como um fundo de investimento, né? Como uma previdência, onde você ainda continua contribuindo todos os meses e o seu patrimônio líquido dentro, né, do ativo ali, ele está crescendo. E o mais interessante é que no consórcio, essa rentabilidade, esse crescimento que você vai ter, ele não é somente em cima do valor que você pagou de parcela. Qualquer outro investimento comum seria em cima do que você pagou. A Previdência, por exemplo, é assim. Está rendendo em cima do que já tem lá de saldo acumulado. Só que no consórcio, rende em cima... Da contemplação. Da contemplação, do crédito contemplado. Que na prática é um dinheiro que você ainda não acessou, que na prática ele ainda não existe, ele é virtual. Você ainda nem juntou todo o dinheiro da contemplação, né? Nem juntou todo o dinheiro da contemplação, mas o seu rendimento ele já é em cima do recurso contemplado. Olha que sensacional. Então, passa a ser como um instrumento de previdência também. Sim. Olhando por essa ótica de flexibilidade do produto. Eu concordo que é uma alternativa, né? A previdência é muito boa. É muito interessante. Além de não cobrar imposto, né, Mark? Perfeito. Não cobra IOF. IOF, né? Não vai ter imposto de renda. Por enquanto. Por enquanto. Se ele vê esse podcast, exatamente. Eu ferrou. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui agora. O consórcio pode ser feito em nome de PJ ou só PF? Pode nos dois. Pode ser feito tanto em nome da empresa quanto da pessoa física, então. Exatamente. Entendi. E algumas empresas utilizam como empréstimo, né? Se elas colocam um bem em garantia, aí elas podem levantar o capital, não é isso, Ricardo? Elas podem levantar o capital por meio de uma operação de reforma, né? Elas podem utilizar esse recurso com essa justificativa e fazer uma benfeitoria ali no imóvel da empresa, algum investimento, etc. Uma atualização, às vezes, né? Isso. Então, a carta de crédito, ela é flexível, né? E toda essa parte de poder auxiliar o cliente no pós-contemplação, a gente vai fazer, a gente vai ajudar. Então, o nosso papel é contínuo, né? É diferente, assim, de às vezes o cliente comprar alguma coisa e o vendedor nunca mais aparecer, né? Não, muito pelo contrário. Aqui a gente preza muito por isso. Com certeza. Por um relacionamento sustentável. Então, aqui na Demicomunidade Faria Lima, a gente tem uma premissa, um mantra de poder auxiliar o cliente em diversos projetos que vão acontecer ao longo da vida. Ao longo da vida da pessoa física, ao longo da vida da pessoa jurídica, etc. E aí, quando a gente olha para o custo efetivo total do custo do dinheiro, né, quando a gente está falando de uma empresa, então se esse empresário ele conseguiu obter recurso a um custo de 0,2% ao mês, ou 0,3% ou 0,4%, é muito abaixo do que a gente tem atualmente de 15% ao ano de Selic. Ou seja, o empresário ele consegue preservar as suas margens, Mark. Isso é bem interessante quando a gente se fala de Brasil, de custo país. Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. O empreendedor aqui ele tem que ser realmente diferenciado para conseguir prosperar. Ou seja, quando você tem uma plataforma dessa que não tem imposto, que você consegue ter um custo menor do que o mercado pratica, do que a Selic, do que o CDI está praticando atualmente, você tem uma vantagem competitiva. E isso é muito interessante para que você possa ter uma empresa saudável do ponto de vista financeiro. Agora, nós estávamos conversando antes de começar o podcast que algumas pessoas utilizam o consórcio para quitar um financiamento. Perfeito. Explica para a gente um pouco sobre isso, né? Porque a pessoa entrou naquele financiamento que vai pagar 3 vezes o valor do apartamento ou da casa, né? Ao longo do período. E qual que é a alternativa no caso do consórcio para isso? A gente entra com um interveniente quitante. É claro que a carta precisa já estar contemplada para que a gente possa utilizar. Então, quando ele fez um financiamento via sistema financeiro habitacional, a gente consegue quitar esse financiamento de saldo devedor. E se a garantia ainda suportar um valor extra, ele ainda pode utilizar
a diferença da carta que sobrou para fazer uma reforma nesse imóvel. Excelente. Isso é bem interessante. Então ele fica com uma parcela realmente metade do que o banco cobra. Ele já preserva um poder de capital bem interessante. E ainda você pode utilizar o que sobrou dessa carta para benfeitorias. Então, quando a gente olha essa quitação de financiamento num prisma de longo prazo, a economia, Marcos, é gigantesca, porque de fato é isso. No final de 30 ou 40 anos de financiamento bancário, você pagou 3 imóveis. No consórcio vai ser uma relação de 1,5 aproximadamente. E muitas pessoas, quando descobrem esse potencial, começam a pensar também em aposentadoria imobiliária. Porque faz as quitações dos financiamentos, utilizam apartamentos, imóveis menores, kitnet ou estúdios, para poder fazer aluguéis, seja aluguéis mensais, aluguéis por diárias, etc., em grandes centros urbanos, para rentabilizar e ter, de fato, uma renda passiva quando chegar no momento da vida, no momento que você vai desacelerar o seu poder de trabalho, de fato, e pensar a longo prazo, pensar também nele, na família. E tem uma frase bem interessante, né, Rafa, sobre os imóveis, né? Tem. Fala aí pra galera. As pessoas, né, vão embora, né, as empresas fecham as portas, mas os imóveis ficam. Então, o imóvel realmente ele é um ativo financeiro que ele tem uma solidez, né, e ele também tem uma liquidez também, né? É uma mistura ali de segurança com liquidez. Isso é muito legal. Então, realmente, o consórcio ele se transforma como uma ferramenta para investimentos a médio e longo prazo, igual você colocou, para que uma pessoa hoje possa realmente se aposentar utilizando esse instrumento, né? Torna-se uma ferramenta de aposentadoria imobiliária, né? A pessoa passa ali, às vezes, ao longo da vida dela produtiva, 30, 40 anos, comprando imóveis a cada 3, 4, 5 anos, vamos colocar mais ou menos esse intervalo médio aí, a pessoa pode juntar aí quantos imóveis ao longo do tempo, Ricardo? Né? Pois é. Quase 10 imóveis aí, entre 8, 9, 10 imóveis. Talvez no início ela vai ter um espaço maior, entre talvez um consórcio e outro, uma contemplação e outra, mas depois ela vai alavancando, né? E ela vai diminuindo esse intervalo e vai adquirindo mais imóveis. Então, é realmente uma ferramenta flexível, né, que pode funcionar aí como um investimento para E o aluguel, né, Rafa? O inquilino que está pagando aluguel, ele vai fazer o quê? Ele vai pagar a sua parcela do consórcio. Exato. Quem está investindo não paga, né, mas pela aquisição daquele bem. Quem está pagando é o seu inquilino. Seu inquilino. Você é investidor de consórcio. A partir de agora, depois desse podcast aqui, né, vai procurar o Ricardo, vai procurar aqui o Rafael também, vai procurar a Demicon, né, independente de onde você está hoje no Brasil, para começar a se informar mais a respeito dessas soluções aí tão flexíveis. E essa ideia que você falou, eu lembro que uns anos... Era 2007, mais ou menos, 2005. 2005, meu pai leu pela primeira vez o Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, Sim. né? Esse livro é fantástico. Sensacional. E nos Estados Unidos, com a taxa de juros baixa, essa matemática funciona, né? Você comprar um imóvel financiado e aí o aluguel paga a prestação. Pelo menos pagava antes, quando a taxa de juros básica americana estava mais baixa, né? Por muitos anos foi muito baixa lá. Sim. Ainda é de um dígito, mas... subiu recentemente. Mas com o consórcio, isso é possível de fato, né? Você conseguir fazer com que o seu inquilino pague essa prestação do consórcio. Mas do financiamento, infelizmente, não é viável. Essa conta hoje ela não fecha mais. Para o financiamento, eu acho que no Brasil sempre foi inviável. Mas para o consórcio, ela faz ser possível essa alavancagem, de você conseguir aumentar esse patrimônio, né? Através da ferramenta incrível que é o Ademicon. Eu não estou recebendo nada da Ademicon não, tá, gente? Só para deixar claro. Eu gostaria de começar a receber umas comissas. Você é um cliente satisfeito, né, Mark? Você é Sou um cliente satisfeito. Caso real e obrigado por ser nosso cliente. E culturalmente, né, meu pai nunca teve muita liquidez, então ele sempre usou desses artifícios, né, dessas alavancagens, porque ele sempre precisava de ver
o dinheiro ou empregado em obra, né? Assim, Sim, sim. fazer ele girar. Ele nunca acreditou no dinheiro parado. E, olha, muito bacana o bate-papo com vocês. Eu gostaria que vocês fizessem considerações mais finais, já que a gente está caminhando mais para o final do episódio agora. Se tiver alguns pontos que vocês acham importante passar, para quem ainda está na dúvida aí sobre consórcio, se pensa ou não, o que vocês falam assim como fechamento? Boa. Eu vou falar pro pessoal que, assim, quem está na dúvida, começa no consórcio, mesmo que seja uma carta menor, uma carta Sim. de crédito mínima de imóvel de R$100 mil, por exemplo, Mark. Na parcela reduzida 50% na Demicon até a contemplação, o cliente vai investir R$337 ao mês. É muito acessível, né? É muito acessível. Muito acessível. Então, se você que está nos ouvindo quiser se aprofundar nesse tema, a gente vai deixar também os nossos contatos para que a gente faça um atendimento personalizado. E, de fato, dê um primeiro passo para que você possa participar de todo esse processo na prática. A gente tem um aplicativo com toda a informação transparente, temos também um portal do cliente e, além disso, a gente vai ser o ponto focal aqui do pessoal, tá bom? Ótimo. Gostei. E para complementar, Mark, eu falo isso muito com os clientes que, às vezes até nesse perfil, Ricardo, que nos procuram e começam com créditos menores, né? Valores ali às vezes mais reduzidos, né? De parcela mensal, porque é o que cabe para ele naquele momento. O importante é começar, né, Ricardo? É dar esse pontapé inicial. Isso. Perder um pouco esse falso medo que existe, né? Por conta das crenças limitantes aí, né? Desse misticismo que foi criado, que a gente está aí desmistificando. Começar, né? Mesmo que com uma parcela menor, mas sempre pensando assim, por que eu estou fazendo o consórcio? Porque a pessoa também tem que ter um propósito, um motivo. Se de repente ela só pensar assim, né? Vou fazer porque é um instrumento de juntar recursos de maneira ali forçada todos os meses, beleza. Mas quando você amarra, né, e dá um propósito para aquele recurso, por exemplo, eu vou sair do meu aluguel e vou conquistar o meu primeiro imóvel. Isso é muito forte. E isso vai trazer para essa pessoa o quê? A disciplina para ela poder pagar aquele boleto todo mês. Ou, por exemplo, nossa, eu já estou com esse carro aqui tem 10 anos. Poxa, a minha família merece um carro maior, a família cresceu, estou com filhos agora e tal. Poxa, faz um consórcio para você adquirir um carro 0 km, novo, maior, né? Que a sua família merece. Então, amarra esse propósito ali, né? Nesse pagamento dessa parcela mensal todos os meses. Porque vai ser a parcela que nunca vai ser atrasada, eu tenho certeza, né? A pessoa vai fazer o consórcio ali pensando naquele sonho que ela pode realizar. Então, quando a gente conecta isso de uma maneira, às vezes, até muito forte ali com o cliente, porque a gente pergunta, né, Ricardo? Por que você precisa do consórcio? As pessoas respondem isso pra gente. E a gente sempre lembra o cliente desse propósito, né? Para que ele fique ali, né, conosco. Às vezes até por um certo período ali que ele achou que está demorando muito. Enfim, a gente tem que reforçar o cliente daquele propósito inicial que ele tinha. Para lembrá-lo. Cara, a sua contemplação vai chegar, vai dar certo, fica tranquilo, né? Não tem como dar errado. Então, isso é muito legal. A gente amarra esse sonho que o cliente tem, né? Quando ele está realizando ali a compra conosco. Então, acho que essa é a mensagem assim, que eu gostaria de deixar, né? Para que as pessoas pudessem pensar nos sonhos, metas e planos que elas têm ali de vida, né? Para utilizar o consórcio como a ferramenta. Sim. E a gente estava falando no início do episódio, essa nova geração está gostando muito do aluguel, mas se eles não se planejarem, eles talvez vão passar a vida inteira pagando esse aluguel. E depois de um certo tempo, o dinheiro do aluguel vai para o ralo, né? Exatamente. Então, é uma alternativa excelente e vocês são pessoas incríveis numa empresa que é uma das maiores do Brasil. Obrigado. Né? Vocês mostraram para mim que foi uma empresa que mais vendeu consórcio no mês passado, não é isso? No primeiro semestre. No primeiro semestre. Então,
É muito expressivo, né? Eu não assisto o Big Brother, mas eu lembro que vocês patrocinaram até o Big Brother uma época pra trás aí, né? Já tem 3 anos já. Eu continuo assistindo, então deve ter uns 10. Mas eu fiquei sabendo que vocês patrocinaram. Isso, exatamente. Não, mas muito legal. Querem deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo ou da equipe de vocês? Legal, eu vou deixar uma mensagem de impacto, que é o seguinte: primeiro você começa e depois você melhora. É isso. Ou seja, quer começar com uma carta de 100 mil? Começa e vai aumentando gradativamente. E aí eu posso deixar meus contatos aqui, Mark? Claro. Vou deixar meu WhatsApp. Quer me mandar uma mensagem? É o 11 98578 7572. E o meu Instagram, me adiciona lá, é ric.ademicon. Que eu vou estar disponível para que a gente possa bater um papo e aprofundar melhor esses temas. Tem uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, né? Que ele falava o seguinte: a vida é como andar de bicicleta. Então, para você se manter em equilíbrio, você sempre precisa estar em movimento. Então, não fica parado, não deixa o seu dinheiro parado. Pega o seu dinheiro, paga a parcela do consórcio, faz essa grana movimentar, que você provavelmente, né, vai ter um equilíbrio financeiro muito melhor, né, daquele momento ali em diante. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para quem está nos ouvindo aí, para que você que ainda não investe em consórcio, né, passe a investir agora. Tá? Vou deixar aqui também o meu contato, tá, Mark? E o meu Instagram, meu telefone é WhatsApp, né, 031 99433 0770. E minha rede social, o Instagram, que eu costumo também publicar bastante conteúdo sobre o tema consórcio, é @rafael.romanac. E é isso, né? Também tem o LinkedIn lá também, Rafael Romanac, né? Então tem bastante conteúdo aí para as pessoas. Se vocês colaborarem o episódio também, eu vou fazer um collab com vocês no Instagram. Ah, legal. Aí a gente aparece lá também. Perfeito. Beleza, pessoal? Foi um prazer, então. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mark. E até a próxima, pessoal.